Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o número 41 do Política que Interessa, onde vamos começar por falar de um debate bastante infeliz que decorreu esta semana na Assembleia da República e de seguida vamos dar ênfase à guerra na Ucrânia com a Rússia e acabamos o episódio com a disputa e a guerra comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Venham comigo. O debate na Assembleia da República sobre a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais foi marcado por insultos vindo da bancada do Chega, dirigidos à deputada socialista Ana Sofia Antunes, que tem deficiências visuais. Durante a discussão, a deputada do Chega, Diva Ribeiro, insinuou que a deputada socialista só intervinha em temas relacionados com deficiência, provocando assim reações bastante indignadas. Nos à-partes, deputados do Chega terão proferido insultos como aberração, drogada e outras expressões ofensivas. O PS pediu a defesa de honra e anunciou que vai levar o caso à Conferência de Líderes, enquanto outros partidos também manifestaram solidariedade. Joana Mortágua e Hugo Soares condenaram vivamente a atitude, criticando o nível de agressividade dos parlamentares do Chega. Além dos insultos verbais, Rita Matias, deputada do Chega, terá feito gestos para ridicularizar Ana Sofia Antunes, consciente que a deputada não poderia percebê-los. O PS classificou o episódio como bullying e acusou o partido de André Ventura de reincidência em insultos a mulheres e minorias. Ana Sofia Antunes lamentou a falta de um pedido de desculpas e alertou para a necessidade de combater este tipo de comportamento, argumentando também que permitir estas atitudes abre espaço para que se tornem normais no Parlamento. Face a este novo episódio de insultos, o PS anunciou que vai propor alterações ao Código de Conduta Parlamentar para que passe a incluir sanções mais eficazes contra o incumprimento dos deveres de urbanidade e respeito entre os deputados. Os socialistas apelaram a que todas as forças políticas que se revêem na dignidade do Parlamento e da democracia participem neste debate. Alexandre Leitão agradeceu ainda ao Bloco de Esquerda e ao PSD por denunciarem os insultos contra Ana Sofia Antunes, sublinhando que há um chão comum de decência que vai além das divergências políticas. Os socialistas também criticaram José Pedro Aguiar, Presidente da Assembleia da República, obviamente por não ter tomado uma posição firme sobre o caso. Alexandre Leitão defendeu também que devia ter havido um pedido de desculpas institucional a Ana Sofia Antunes logo no início do plenário e apelou para que a Guiara Branco tome medidas para conseguir travar o ambiente de agressão verbal vindo constantemente da bancada do Chega. A IEL manifestou esta quarta-feira a sua satisfação com o veto do Presidente da República ao decreto que desagrega 135 uniões de freguesias, repondo 302 destas autarquias locais. Mariana Leitão, líder parlamentar do partido, reafirmou a posição do partido contra a reposição das freguesias, argumentando que esta apenas levaria à criação de mais estruturas e cargos políticos, aumentando obviamente os custos para os contribuintes sem conseguir melhorar a prestação de serviço ou a qualidade de vida destas populações. Apesar de concordar com o veto, Mariana Leitão lamentou que a devolução do decreto ao Parlamento possa não surtir efeito, uma vez que PS, PSD e Chega estão alinhados na aprovação da medida. O Presidente da República está a dar mais uma oportunidade aos partidos para refletirem se este é realmente o caminho que querem seguir, declarou. Instando as forças políticas a considerarem esta decisão, o veto presidencial fundamenta-se em dúvidas sobre a transparência do processo legislativo e na viabilidade de aplicar o novo mapa autárquico já nas eleições de setembro ou outubro deste ano. Marcelo Rebelo de Sousa apontou ainda contradições nas propostas, sublinhando que esta vai contra a linha dominante das instituições europeias. O chefe de Estado deixou ainda a decisão final nas mãos do Parlamento, que pode confirmar o decreto e demonstrar que a medida resulta de uma longa e serena ponderação e não de motivações conjunturais. Donald Trump afirmou que ele e o líder russo Vladimir Putin concordaram em iniciar negociações para pôr o fim à guerra na Ucrânia, sem garantir que Kiev terá um papel igual neste processo. A declaração surge após uma conversa telefónica de mais de uma hora entre os dois líderes, na qual também foram discutidos temas como o Médio Oriente e o Irão. Trump sugeriu que as negociações estão a caminho da paz e revelou ter falado posteriormente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, embora sem assumir um compromisso claro sobre o envolvimento do mesmo nas conversações que têm sido entre Washington e Moscou.
Putin quer a paz, Zelensky quer a paz e eu quero a paz, afirmou Donald Trump, defendendo que o objetivo é parar as mortes. A posição de Trump sinaliza uma mudança face à abordagem anterior da administração Biden, que sempre insistiu na participação plena de Kiev em qualquer tipo de decisão sobre o seu futuro. Questionado sobre o estatuto da Ucrânia neste processo de paz, o presidente norte-americano respondeu: pergunta interessante. Acho que eles têm de fazer a paz. Trump também se mostrou cético quanto à adesão da Ucrânia à NATO, considerando que não é prática e concordando com as declarações do secretário da Defesa, que afirmou que essa possibilidade é muito improvável. Esta posição contrasta com a postura assumida pela administração anterior, novamente, Biden, e por outros países da NATO que consideram a adesão de Kiev inevitável. A reação de Zelensky foi contida, com o presidente ucraniano a afirmar nas redes sociais que teve uma conversa significativa com Trump, discutindo oportunidades para conseguir alcançar a paz e a prontidão de Kiev para trabalhar em conjunto. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, rejeitou qualquer negociação para o fim da guerra na Ucrânia que exclua os ucranianos e a Europa, alertando para o risco de solução de aliança estabelecida nesse sentido. Em declarações aos jornalistas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Marcelo reagiu à conversa entre Trump e Putin sobre o conflito, expressando preocupação quanto ao futuro da posição conjunta sobre a Ucrânia. Sublinhou que o objetivo sempre foi alcançar uma paz duradoura, sustentada e justa, o que exige a inclusão da Ucrânia e da Europa no processo negocial. O presidente destacou o papel fundamental na Europa nesta gestão do conflito, alertando para possíveis mudanças na posição de setores norte-americanos. Expressou ainda preocupação com o crescente papel de grandes grupos económicos como intermediários nas relações internacionais, considerando também que estas entidades atuam sem legitimidade democrática. Relativamente aos gastos com defesa, alertou para a possibilidade da Europa excluir esses investimentos do cálculo do déficit, advertindo que tal pode comprometer áreas sociais, educativas e económicas. Assinalou ainda o risco de gerar oposição interna à estratégia europeia para a paz, criando um paradoxo entre a busca por segurança e a erosão das condições para uma estabilidade que dure. A Comissão Europeia condenou a decisão dos americanos de aplicar tarifas recíprocas, classificando como um retrocesso no comércio global. O Executivo Europeu sublinhou que a União Europeia pratica alguns dos direitos aduaneiros mais baixos do mundo e considera injustificadas as novas taxas americanas sobre as suas exportações. Desde o anúncio de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, a União Europeia tem-se preparado para possíveis retaliações, recordando que medidas semelhantes adotadas por Trump em 18 levaram a sanções mútuas. Apesar de terem sido suspensas sob a administração anterior, estas restrições podem ser reativadas. Para responder a esta escalada, a Comissão Europeia dispõe de um mecanismo anti-coerção que pode limitar a participação de empresas estrangeiras em concursos públicos, restringir licenças e impor barreiras ao comércio de serviço e à propriedade intelectual. A União Europeia reafirma ainda o seu compromisso com um sistema comercial aberto e baseado em regras, alertando que a decisão sobre os Estados Unidos compromete décadas de esforços conjuntos para reduzir barreiras comerciais a nível global. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, um episódio que está disponível, como sempre, em vídeo no meu canal de YouTube e em áudio nas plataformas de podcast. Obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.